Agora eu esqueci onde que era para abrir. Ah, Lucas 22. Lucas 22. Pode se assentar, queridos. Deus abençoe. Lucas 22, a gente vai ler a partir do 39. Lucas 22, a partir do 39. A gente está iniciando a série Orações de Jesus. E hoje é o primeiro dia dessa série e a gente vai falar um pouquinho a respeito das orações que Jesus fazia. E uma delas é essa. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação. Amém? Glória a Deus. Então, gente, como a gente viu aqui, a gente vai ver alguns dias aí, algumas quartas-feiras, que Jesus, ele orava. Aqui a Bíblia está falando que ele tinha como costume orar, né? Ali no início fala assim, ó, como de costume. Então, Jesus orava e na caminhada dele, né, desde o início, ele orava constantemente falando com o Pai. Então, em todo o tempo que você vê a palavra do Senhor, em todo o tempo que você lê a palavra do Senhor, você vai ver ali as orações de Jesus, e nós vamos poder acompanhar nesses dias e entender o que ele nos ensinou, né? Existe a oração que ele mesmo nos ensinou, que é o Pai Nosso, né? Que todos conhecem, né? Alguns oram, alguns leem e alguns vivem, né? Então, mas é uma oração que o Senhor deixou para nós como exemplo. Amém? E ali no início a gente vê a respeito desse como de costume, né? Uma prática. Então a oração, ela é uma prática. Nós falamos aqui algumas coisas a respeito da obediência, do entendimento disso, porque na verdade não tem como te ensinar a orar. Né? Jesus, ele deu um modelo de oração que é o Pai Nosso. É como você inicia, como você tem o meio e como tem o fim da oração. Não exatamente daquela forma, mas ele está te ensinando um esquema de oração, vamos dizer assim, né? Um organograma de oração. Então, só que a oração, ela é uma prática, ela é um costume, né? Ela é uma prática. E ali a gente vê essa prática do Senhor, como de costume, né? Isso nos mostra que ele tinha essa prática de oração, que Jesus ele era acostumado a orar, ele era acostumado a falar com o Pai. Quem tem pai aqui? Né? Então, assim, é a questão dessa intimidade de falar com o Pai, de estar com o Pai. Né? Alguns, às vezes, não têm, né, tem um problema com o Pai, e o Senhor, ele cura, amém? Ele cura, ele restaura tudo isso. Mas não tem como a gente estar com o Pai e não ter intimidade com o Pai. E eu lendo e relendo, e Deus ministrando ao meu coração é exatamente isso. Eu só não oro, ou eu só não falo, se eu tiver problema com o meu Pai. Então,
A oração, ela nada mais é do que uma conversa, do que um desabafo, de você estar conversando com o Senhor, de você estar ali com o Senhor, de você estar perto dEle. Então, eu só não converso com Ele se eu estiver bravo com Ele, eu só não converso com Ele se eu estiver de mal com Ele, né? Então, nós temos que ter como essa intimidade, essa relação, né, com Deus. E ali a gente vê que ele tinha, né, essa relação com o Pai, essa relação com o Senhor, era o Pai. Em todo o tempo ele falando Pai. Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, qual é a primeira palavra? Pai Nosso. Então, ele está já ali demonstrando essa relação de intimidade entre pai e filho, que não tem como você passar pelo pai despercebido. Tem, gente? Não tem como você passar, ainda que você esteja bravo, mas não tem como você passar despercebido pelo pai. Então, essa relação, eu entendo ali que ele nos mostra, né, de pai com o filho, de falar com o pai. A gente precisa botar em prática, precisamos botar em prática esse tempo de oração. Deus está mais preocupado com a qualidade do que a quantidade. Porque muitas vezes a gente não se coloca na oração porque a gente ouve grandes homens ou grandes mulheres aí de oração que oram, né, 12 horas, que oram 2 horas, oram 3 horas, aí você fala assim, não, eu não vou conseguir ficar esse tempo todo orando, então eu não vou nem orar. Só que Deus ele não está preocupado com uma performance de oração. Deus ele não está preocupado com um tempo de oração. Ele está preocupado com uma qualidade, com um tempo de qualidade. Eu falei, Deus, olha, eu sou igual ao Senhor. Eu gosto muito, tem aquela coisa das 5 linguagens do amor, alguém já ouviu falar? E eu gosto muito de tempo de qualidade. Eu falei assim, Senhor, então isso vem do Senhor. Ele gosta de tempo de qualidade. Que você esteja com interesse ali aos pés dele. Que você esteja inteiro aos pés dele. Porque de nada adianta a gente ficar 2 horas achando, ou melhor, 2 horas ajoelhado, mas não estando num tempo com o Senhor de qualidade, com interesse de coração, preocupado com outras coisas, né? Então, a gente precisa ter esse tempo de qualidade com o Senhor ali em oração. E essa prática, ela nos leva a esse tempo. Pode ser que no começo, no início, a gente comece com pouco tempo, né? Mas a gente começando a praticar, a gente começa a ter gosto, a gente começa a sentir saudade daquele momento. Aí você já fala assim, nossa, preciso ir lá, preciso ficar. Ou você não quer nem levantar, muitas vezes. Né? Já teve tempo de oração minha que eu cheguei atrasada no trabalho porque eu não queria sair daquele tempo. Eu falei, Senhor, me perdoe, eu sei que não é certo eu chegar atrasada, mas vou ter que chegar. E acabei chegando atrasada porque estava tão gostoso o tempo de oração e eu não queria sair daquele lugar. E é isso que o Senhor ele vem nos ensinar. A gente precisa ouvir, meditar e desfrutar. O momento de oração não é só a gente falar, né? O Senhor, Jesus, ele se colocava em oração com o Pai, mas ele falava e ele ouvia. Aqui mesmo, nessa oração, né, do Getsemane ali, a gente pode ver ele falando, ele conversando com o Pai. E assim nós podemos também. A Bíblia fala assim, olha, vocês farão obras como a minha, e obras maiores farão. Amém? Só que a gente quer fazer as obras, mas a gente não quer passar o processo até chegar nas obras. E um dos processos é conhecer o Pai. E como você vai conhecer o Pai? Na intimidade, na oração. Como você vai saber a obra que você precisa saber se você não conhece o dono da obra? Ou qual é a obra que eu preciso fazer? Então, eu preciso conhecer, eu preciso estar próximo, eu preciso entender e compreender quem Ele é, como Ele é, o que Ele pensa a respeito de nós. E o que Ele pensa a respeito do que nós temos que fazer. E isso tudo nós vamos conquistar na oração. Jesus, o tempo todo, Ele se colocava em oração, perguntando ao Pai o que fazer. Muitas vezes, como aqui, e a gente vai ver um pouco para frente ali, Ele não queria fazer como homem, mas como Deus, Ele entendia que Ele precisava fazer. Ele entendia que Ele precisava entrar nessa obediência dentro da oração. Provérbios 16, 1. Você pode abrir lá, por favor?
Provérbios 16, 1. Não feche a sua Bíblia que a gente vai ver alguns versículos aqui. Amém? Ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, muitas vezes, nós fazemos planos para as nossas vidas. E é tão importante, isso é tão interessante, que muitas vezes a gente precisa falar um pouco mais de nós para o Senhor e menos para os outros. Porque Deus ele vai nos instruir, ele vai nos direcionar na direção certa do que nós precisamos fazer. Porque a gente faz planos, e muitas vezes não são planos ruins, mas não são planos certos. Não é o caminho certo que o Senhor tem para as nossas vidas. E por isso a Bíblia fala exatamente isso. O nosso coração, ele faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente faz o plano, e muitas vezes, como já foi falado, a gente já ouviu falar assim, seja que Deus quiser. E depois dá errado e fala assim, onde foi que eu errei? Eu orei, mas não orou, você não esperou, você não meditou, você não parou para ouvir. Você não desfrutou daquele tempo com o Senhor, daquela conversa com o Senhor, para ouvir dele o que ele queria a respeito daquela situação. Então, nós precisamos realmente ouvir a voz do Senhor, ouvir, se colocar diante do Senhor, orar e ouvir, parar, ouvir. Sabe aquela coisa do aquietar a alma, equilíbrio, né, controle, domínio. Vamos aquietar e tentar ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós erramos porque nós não ouvimos. Nós, né, com a ansiedade do mundo, e a Bíblia fala, e já foi falado aqui, que a ansiedade ela é pecado, porque a ansiedade ela não vem de Deus, né? A Bíblia fala, olha, lance sobre mim toda a tua ansiedade. Então, nós não precisamos viver em ansiedade, basta cada dia o seu próprio mal. Então, nós precisamos colocar diante do Senhor as nossas ansiedades e buscar dele o propósito de vida. Amém? E um pouco mais à frente fala ali, ó, Jesus foi, no mesmo 39 ainda, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Isso quer dizer o quê? Ele tinha uma prática, um costume de oração. E ali está falando que ele foi para um lugar para orar, né? Isso quer dizer o quê? A respeito de um ambiente, que é um lugar de oração. Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras, ou seja, não foi em qualquer lugar. Né? Não é em qualquer lugar que a gente pode fazer oração, não é em qualquer lugar que a gente pode fazer o nosso secreto, não é em qualquer lugar que a gente pode orar. Né? A Bíblia fala que nós precisamos orar o tempo todo, a gente precisa meditar o tempo todo, mas há orações que nós precisamos nos retirar para orar. Teve um tempo que eu não entendia como funcionava, foi quando eu aprendi a primeira vez, precisa fazer o devocional. Aí eu trabalhava longe, eu ia de ônibus, e eu toda feliz fazendo o meu devocional, meu tempo a sós, no ônibus. Estava sozinha, gente? No mínimo 60 pessoas, tudo apertado, mas não, né? Mas na minha ignorância, eu não entendi exatamente o que significava aquilo, e depois eu fui, né, entendendo e compreendendo. Então, não dá. Eu poderia estar, sim, lendo a palavra, estando em espírito com o Senhor, mas não tendo tempo a sós, né? Não tendo uma conversa com o Senhor ali, né? Então, nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento, né, do que é um tempo a sós, do que é um devocional e do que é estar ligado no Senhor o tempo todo. Né? Precisamos compreender. Abra lá comigo em Mateus 6:6, por favor. Deus seja louvado. E aqui está falando do secreto, né? Secreto é secreto.
Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai vê em secreto e em secreto o recompensará. Amém? E então é isso, nós precisamos, né, ter esse entendimento. A Bíblia fala orar o tempo todo, mas dependendo da oração, não é em qualquer lugar. Nós precisamos nos retirar para fazer essa oração. Tanto que a Bíblia fala ali que ele, inclusive, se afastou. Ele foi para um lugar e ele se afastou das pessoas, né? Então, ele não ficou no meio das pessoas ali para fazer essa oração. E um pouquinho mais adiante, mesmo no 39, diz: e os seus discípulos o seguiram. Ali está falando de modelo, né? Eles seguiram a Jesus. A oração, ela nos torna como exemplo a ser seguido e a dar instrução, né? Como que a gente vai instruir? Como eu vou falar a alguém para orar? Como eu vou ensinar, né? Ou dizer para alguém assim, não, você precisa orar, porque a oração ela tem efeito, a oração ela tem poder. Como você vai falar isso se você não ora? Quem vai te seguir nesse sentido, né? Então nós precisamos ter essa prática de oração. E essa prática de oração, e não vai ter essa prática de oração porque quer seguidor. Amém? Eu vou ter essa prática de oração porque eu preciso me aproximar do Senhor, eu preciso ter intimidade com o Senhor. E quando nós oramos, isso se torna, isso flui da nossa vida. Né? Como já foi falado, a gente já ouviu, as pessoas olham para você e falam, oh, você tem alguma coisa de diferente, você chegou aqui e o ambiente mudou, mas não foi você, foi a presença que você carrega. E quanto mais você ora, quanto mais intimidade você tem com o Senhor, menos de você tem. Mais luz do Senhor você tem, mais presença do Senhor você tem. E menos de mim, menos de nós a gente tem. Então, quando a gente chega nos lugares, as pessoas falam que a gente tem algo diferente, não é mérito nosso, não é conquista nossa, não, é a presença do Senhor na nossa vida. Né, por um preço de oração, por um preço de estar diante do Senhor. E isso custa. E por isso, muitas vezes, a gente não quer. Porque é fácil, é cômodo, né, a gente dormir até mais tarde, ou é cômodo a gente dormir mais cedo, ou é cômodo a gente não buscar, é cômodo a gente não ler. Só que o Senhor, Jesus, Ele nos mostra. Quem aqui crê que Jesus veio para nos dar direção? Quem é que crê que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância? Amém? E essa vida depende dessa vida de oração. Essa vida depende, por isso que ele mostra, por isso que em todo o tempo ele está nos mostrando que ele orava, que ele tinha como costume orar, ele tinha como costume estar diante do Pai, apresentar as situações ao Pai. Olha só, e eu fui buscar a definição da palavra exemplo. A palavra exemplo, ela se define como tudo que pode ou deve ser imitado. Então, pais, vocês têm que ser exemplo dos seus filhos, para os seus filhos. Isso é uma máxima. Homens, né? A igreja, cristão, precisa ser exemplo lá fora. E o que é o exemplo? Tudo que pode e deve, ou deve, ser imitado. Aí, nós temos que observar como está a nossa vida de oração, como está a nossa caminhada com o Senhor em oração. Será que nós conhecemos aquele que nós dizemos que cremos? Será que nós conhecemos verdadeiramente aquele ou a história daquele que nós dizemos que nós cremos de verdade? Então, nós precisamos nos aproximar, ter mais proximidade com o Senhor. E como nós vamos ter essa proximidade? Em oração. Aí o 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem, que foi o momento ali que ele fala, né, para eles orarem. Orem para que vocês não caiam em tentação.
Então, Jesus ali já está falando para eles, ensinando, fala, olha, vocês precisam se colocar em oração. Em oração, a oração, ela nos guarda. A oração, ela nos livra. A oração, ela guarda o nosso coração, ela guarda a nossa mente, ela guarda a nossa vida, ela guarda a nossa casa, porque é através da oração que nós nos guardamos, nós guardamos o nosso coração. E ali ele fala, orem para que vocês não caiam em tentação. 41, falando que ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. 42, aí ele vem com essa oração, né, como um ser humano. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Como homem, como ser humano, os medos, os temores. Então, ali naquele momento, ele fala, se possível, afasta. Mas que, acima de tudo, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a Bíblia fala, em outro momento, que ele suou sangue, né? Gotas de sangue. Na verdade, é o suor misturado com sangue. E alguns estudiosos dizem que isso tem um nome, agora eu esqueci o nome, mas é um estresse, né? Um estresse muito grande, que a pessoa ela pode suar junto com o sangue. Então, sai gotinhas de sangue nos poros. Tremenda era, né, o temor ali naquele momento. Mas, mesmo assim, Jesus não recuou. Mesmo assim, ele falou assim, olha, Senhor, olha, Pai, né, que seja, acima de tudo, a tua vontade se cumprindo. Eu vi hoje de manhã, mas eu esqueci. Hematidrose é um fenômeno de estresse tremendo que acontece no corpo físico humano. Isso é estudo e é comprovado que quando é muito tenso, além do suor, ele sai as gotinhas de sangue junto. Então, tremenda era, né, a pressão naquele momento. Por isso que fala, né, que ali a prensa mesmo, né, era o lugar da prensa. Então, tamanha era a pressão na vida dele, naquele momento. Mas, gente, o que ele escolheu? Fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente simplesmente esfriou e a gente não vem para a igreja. E o vir para a igreja não está falando de, né, está falando assim, não, eu vou para adorar, eu vou para honrar o Senhor. Porque a gente já entendeu e já aprendeu que o vir para a igreja é para você vir derramar a sua adoração ao Senhor. É você adorar a Ele, é você contemplar a Ele, é você ouvir a Ele. Amém? Para que a tua fé também seja avivada, para que você venha receber uma injeção de ânimo na sua fé. Porque a Bíblia fala que a fé ela vem por ouvir a pregação da palavra do Senhor. Então, você vem, você derrama sobre Ele, você vem, você adora o Senhor, você honra o Senhor e você recebe ânimo na sua vida, você recebe ânimo no seu corpo, você recebe ânimo no seu físico, no seu espírito, para continuar louvando e adorando aquele que vive e reina. Amém? E nesse momento, o Senhor, Jesus, ele se entregou ali em intimidade e submissão. Então, ele se afastou, ele orou ao Pai e ele abriu o coração. O momento da oração é para isso. É para você abrir o teu coração para o Senhor, para você ser transparente com o Senhor. A intimidade com o Pai, ela nos faz ser transparentes, né, verdadeiros. A verdadeira adoração aí, né? Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração é o momento que eu me coloco diante do Senhor e sou verdadeiro com Ele. Muitas vezes a gente fica de balela até na oração. A gente está sozinho, está na oração e fica de balela com o Senhor. De barganha, de merchan. E Deus está olhando assim, meu Deus, você não sabe que eu esquadrinho som do teu coração, a tua mente, alma e espírito?
Ó, Jesus falando, meu Deus, Deus falando, meu Deus. Mas é para a gente parar para pensar, porque muitas vezes nós nos colocamos mesmo. Então, a Bíblia está falando exatamente isso. Nós precisamos estar ali com verdade. Jesus, ele se colocou ali, pensa, né, parafraseando, Jesus era como Deus, e ele não se deixou, num momento de fraqueza, ser sincero com o Pai. Ele foi sincero, tipo, mais ou menos assim, estou com medo. Ele não teve medo, mas ele, né, o temor do momento. Mas, independente do medo, fez a vontade do Pai. E nós precisamos romper isso. Nós precisamos romper o medo. Nós precisamos, até porque a Bíblia fala que o medo, ele é contrário da fé. E aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ou seja, o medo é pecado. Assim como a ansiedade. Então, eu não posso sentir medo. É diferente do temor ao Senhor. Mas o medo, não. Eu não posso sentir medo. Eu preciso, quando eu ouvir a voz do Senhor, quando eu ouvir a palavra do Senhor, eu cumprir, eu obedecer, em submissão, em honra ao Senhor. Ele estava angustiado, mas, sobretudo, a vontade de Deus, a vontade do Pai, ali seria cumprida. Não há impossível para quem apresenta o coração para Deus, em verdade e em posicionamento de submissão. Quando nós apresentamos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor verdadeiramente, em submissão, em verdadeiro, em transparência, nada é impossível. Não é na força e nem nas condições, mas no posicionamento. Então, não é pela força, não é referente às condições, mas é o posicionamento que nós temos que ter. É um posicionamento de submissão, é um posicionamento de ser verdadeiro, é um posicionamento de ser transparente com o Senhor. Ontem eu ouvi isso e eu falei, não, isso eu peguei para mim, eu falei assim, não, eu preciso compartilhar também, que diz assim, na zona de conforto não há crescimento, assim como no crescimento não há conforto. Se eu quero ficar dormindo até mais tarde, não quero orar, então não reclame que você não cresce no Senhor. Porque existe um preço. O preço já foi pago na cruz. Amém? O preço já foi pago. Mas a conquista é nós que temos que ir atrás. Nós que precisamos conquistar essa unção, nós que precisamos conquistar, né, essa santidade, nós que precisamos conquistar esse crescimento em Deus. E como nós vamos conquistar isso? Saindo do conforto. Saindo desse conforto. Porque muitas vezes, o conforto, né? Ah, foi o que eu acabei de falar, está frio, não vou. Então, depois não reclame, porque não cresce. Porque não cresce em Deus, porque não cresce nas áreas com o Senhor. Porque precisa se mexer, precisa ter um preço, você precisa sair desse conforto. Aí, então, olha que tremendo isso, né? Jesus ali, ele orou, ele foi transparente, em submissão, ele falou, Senhor, então tá. Que ele já sabia, né? Ele só tentou, né? Tipo assim, vou tentar, não custa nada, né? Vai que vai que dá certo. Vai que eu comovo o coração do Pai e ele passa, né? E ele falou assim, Senhor, então passa de mim. Mas, sobretudo, a tua vontade se cumpra, que seja feita a tua vontade. E é tão tremendo isso, porque um pouco mais à frente fala assim, ó, e aí, no 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Então apareceu esse anjo que veio fortalecer. A oração, ela gera
homens e mulheres mais fortes. Amém? Quando nós nos colocamos em oração, por isso que a Bíblia fala, não há impedimento para aquele que ora. Porque quando nós nos colocamos em oração, a gente desbrava, a gente vai para cima, porque a gente não tem medo, porque a gente sabe quem está com a gente. Amém? Então, quando nós nos colocamos, uma vez até foi feita uma demonstração aqui, mais ou menos assim, né? É como se o Emanuel, né, estivesse orando e o Luiz à frente dele desbravando. É mais ou menos isso. É o Emanuel orando, o Emanuel pequeno, mas o Luiz, como Deus, se colocando na frente, arrebentando tudo, arrebentando parede, e o Emanuel só passando. Vocês estão entendendo? É sobre isso, gente. Quando você entender que a oração faz isso na sua vida, você nunca mais vai deixar de orar. A oração te faz mais forte. Homem, a oração te faz mais forte. Mulher, a oração te faz mais forte. Então, vamos orar mais. Amém? Isso nos faz fortalecidos. Jesus orou, ele estava fraco. Ali é que foi um momento de fraqueza, aquele suor foi um momento de fraqueza, enfraqueceu o físico. Mas o Senhor mandou um anjo para fortalecê-lo. Amém? E o Senhor vai mandar anjos aqui para nos fortalecer, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos não desistir da caminhada. Em nome de Jesus. Amém, gente? Só é digno do sucesso aquele que suporta o processo. Nós não queremos suportar o processo. Nós não queremos orar, nós não queremos sair do conforto, mas nós queremos ter o sucesso. O Senhor, ele venceu a morte, mas ele precisou passar por um processo. Jesus, ele venceu, mas ele precisou. E não foi um processo fácil, foi um processo difícil, foi um processo doloroso. E às vezes a gente está com a unha encravada e já para com tudo. O Senhor falou muito comigo, e está falando comigo. Está falando com você? Amém? Porque a gente é muito fraco quando a gente não ora. A gente para por qualquer coisa. A gente para por qualquer situação. A gente para por qualquer condição. A gente para por qualquer circunstância. A gente fica muito fraco quando a gente não ora. Então, você sabe quando você não está orando. Porque você se detém, você para, você se enfraquece por qualquer coisa. Mas quando a gente ora, a gente vira um gigante diante do Senhor, junto com o Senhor. Porque a Bíblia está falando que Ele envia anjos. Amém? E Ele envia anjos para nos ajudar a conquistar, a desbravar. Abre lá comigo em Daniel 10, 12 ao 13. Em nome de Jesus, ninguém mais aqui vai parar. Amém? Ninguém mais aqui vai retroceder. Porque está entendendo que a oração vai te fazer avançar. A oração vai te fazer avançar. Em nome de Jesus. Amém? Daniel 10, 12 diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante a Deus, orou, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Então, olha que tremendo, gente. Daniel orou, e desde o primeiro dia, você já conhece a história, só para a gente relembrar, e desde o primeiro dia,
Deus já tinha mandado um anjo. E estava lutando pelas questões dele, estava lutando pela oração dele. Mas ele desistiu porque demorou? Não desistiu. Ele não parou. E pela persistência, pela insistência em oração, não foi que, às vezes é feito campanha de 21 dias lá de oração, a gente faz, vou orar 21 dias. Não é que ele orou só 21 dias, mas é que em 21 dias que chegou a resposta. Então, ali naquele momento, ele orou, mas ele não desistiu, ele não parou de orar mediante a circunstância, mediante a demora, mediante a situação, ele continuou orando. Aqui com Jesus, eu creio que assim, Jesus é Jesus, né, gente? Foi instantâneo. Ele orou, o anjo apareceu. Foi instantâneo. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Existem casos e casos. Situações e situações. Então, há situações e muitas vezes o que é para a gente aprender. Gente, a gente orou aí, fez a oração por 3. Seja sincero. Quem mais foi tocado e impactado? Nós mesmos que oramos. Porque a gente muitas vezes se acomoda e não ora. Não ora, assim, faz aquela oração, né? E muitas vezes pode até entrar numa religiosidade dentro de uma oração, por repetições. Mas essa oração de interesse, essa oração de entrega, e a gente chorou por vidas, e a gente se colocou diante do Senhor, mas nós também fomos muito tocados. Cada um aqui. Eu fui muito tocada a respeito da oração. E até hoje Deus tem falado muito comigo, e Deus mudou muito a minha visão a respeito da oração. E respostas do céu, elas dependem dessa oração. Elas dependem desse abrir os céus. As nossas orações, elas têm poder. Amém? A Bíblia fala que a oração ela tem poder. E eu creio que, em nome de Jesus, respostas do céu já foram liberadas aqui. Mas precisamos persistir em oração. Há poder na nossa oração. Grave isso. Há poder. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3 e... Há poder na oração. Mais uma vez. Há poder na oração. Então, nós precisamos compreender que há poder na oração. Não deixemos de orar, ainda que você não esteja vendo nada. Mas muitas vezes tem um anjo guerreando pela tua oração. Tem um anjo guerreando pela tua causa. E por isso ainda não aconteceu. Mas eu declaro aqui em nome de Jesus que respostas serão liberadas mediante aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Deus, Ele está vendo a sinceridade do teu coração. Deus, Ele está vendo a transparência do seu coração. E eu creio que oração feita com transparência, com obediência, com submissão, Deus, Ele irá responder em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos persistir, assim como Daniel fez, assim como Jesus, no momento do Getsêmani, temeu, mas não deixou de fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente coloca em oração. Teve algumas orações que eu fiz e depois eu não queria aquela resposta. Muitas vezes é dessa forma. Uma vez eu orando ao Senhor e falei assim: Senhor, preciso resolver tal situação, vai à frente, aquela coisa, né? Senhor, vai à frente. E nananã. E aí fui ouvir o Senhor, ler a palavra, ele falou assim: vai que eu estou contigo. Eu falei: ô Senhor, era para o Senhor ir, né? Eu nem queria ir, eu queria que o Senhor fosse e resolvesse. Mas, né, muitas vezes a resposta ela não vem da forma que a gente quer, né? Mas da forma que ela precisa ser feita, como ela precisa ser feita, com a vontade do Senhor, amém? E quando nós nos colocamos, né, nessa vontade, quando nós nos colocamos mediante a submissão ao Senhor, o Senhor ele vai à frente, aí ele coloca um anjo à frente para guerrear as nossas guerras, para guerrear as nossas lutas, amém? Nós precisamos orar mais. Antes de tomar qualquer decisão, né, precisamos orar, precisamos ter essa oração.
Antes de qualquer situação, decisão, precisamos colocar diante do Senhor, para que Ele nos dirija, para que Ele nos dê entendimento, sabedoria a respeito da oração, né? Nós precisamos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que nos dê direção, né, a respeito da situação. Quando temos a prática da oração em um propósito, ambientes e situações são mudadas. Precisamos praticar a oração. Como eu falei aqui no início, né? Quantas vezes, às vezes, você chega no lugar, a pessoa fala assim, nossa, você chegou e parece que entrou uma luz. Por quê? Porque é a prática da oração. Quando nós praticamos a oração, ambientes são mudados, ambientes são alterados, situações são mudadas. Por isso, nós precisamos praticar isso na nossa vida. E não é só a questão de eu fazer a diferença, é também, porque somos cristãos. Amém? Não tem cristão aqui? Amém. Somos cristãos. Amém? Amém? Amém. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser um exemplo lá fora. As pessoas olharem e quererem nos seguir, né? Nós precisamos ser esse exemplo lá fora. Mas, mesmo os ambientes que nós estamos, seja casa, seja trabalho, aonde nós estivermos, se você colocar esse propósito de oração, essa prática de oração, esse ambiente será mudado, esse ambiente será alterado. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles oraram, eles louvaram. E as cadeias caíram por terra. E eles foram libertos. E não só eles, todos, inclusive o carcereiro e a sua família, foram todos libertos. Através de uma oração, um ambiente foi alterado, vidas foram mudadas, vidas foram transformadas, foram salvas. Então, por isso que nós temos que ter isso no nosso coração. Precisamos ter essa prática de oração. Precisamos praticar a oração. A oração, ela coloca as coisas no lugar. Sabe quando a vida está assim? Sabe o guarda-roupa lá? Daquele jeito, e a vida está igualzinho. Quando a vida está desse jeito. Não é sair arrumando, querendo arrumar tudo. É se colocar diante do Senhor e deixar que Ele venha e coloque as coisas no lugar. E a oração faz isso. A oração nos coloca mais próximos do Senhor. A oração, ela muda esses ambientes. A oração, ela coloca as coisas no lugar. Ela coloca a nossa casa no lugar. Ela coloca o nosso trabalho no lugar. Ela coloca a nossa família no lugar. Amém, gente? E por último, quando se levantou da oração, 45, e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Ali ele se deparou, ele se levantou da oração, ele não tinha pedido para eles ficarem orando junto com ele? Pediu. E aí ele se levantou da oração e ele se deparou com o quê? Um povo desanimado. Ele podia, meu Deus, se desanimar. São situações, meu Deus, ó, Jesus falou, meu Deus, são situações e circunstâncias, não podem nos abalar. Quando nós oramos, não importa, se eu sair do meu quarto, orei, fui sincero com o Senhor, fui submisso ao Senhor, pratiquei a palavra do Senhor, virei para trás, mas a situação e a circunstância não mudou. Isso não pode me mudar. Isso não pode me entristecer, porque eu orei, eu fui sincero, eu fui verdadeiro, eu fui transparente com o Senhor. E eu me deparo com a mesma situação, ou melhor, ou pior, porque antes eles estavam orando quando ele saiu. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. Ou seja, não estavam nem aí. Estavam tristes, estavam fracos. E ele se deparou com uma situação contrária de que quando até ele saiu para orar. Então, piorou. Eu fui orar e piorou. E aí?
Mas se eu estou com verdade, se eu estou praticando esse tempo de oração, se eu estou me fortalecendo no Senhor, porque a Bíblia está dizendo aqui que quando eu pratico a oração eu sou fortalecido, não é circunstância, não é situação que vai deparar, que vai me enfraquecer ou vai me parar. Por isso nós precisamos ter essa prática. Nós nos deparamos com situação todos os dias. E é através dessa prática de oração, através dessa prática de se colocar em verdade, gente. Em verdade, com o coração aberto diante do Senhor. Submisso àquilo que Ele vai dizer para você fazer, faça. Que o Senhor venha falar através da palavra dEle. Submisso ao Senhor. Eu me coloco em verdade. Não importa a circunstância ou situação que eu vou deparar, eu vou estar forte para enfrentar. Amém? Aí no 46, por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Mais uma vez ele falando. Mas olha que tremendo. Ele saiu de uma situação, ele pediu para eles estarem orando, ele foi, se retirou, orou, ele voltou, se deparou com uma situação pior do que quando ele saiu. Ele estava fraco, porque a Bíblia fala que ele estava temendo, ele suou, mas ele voltou forte, que falou para o povo, levanta! Ele conseguiu se fortalecer a tal ponto que veio para fortalecer outros. Aí muitas vezes você vai para o teu momento de oração, não é sincero, não é verdadeiro, vai porque tem que ir, porque alguém falou que você tem que ir, porque você precisa ir, e volta, se depara com uma situação, olha, passa por cima e fala, vou enfrentar meu dia desse jeito mesmo. Não! Amém, gente? Vamos mudar? Eu falo vamos, porque é pessoal. Não é eu orar, claro, a gente pode orar uns pelos outros, a Bíblia fala, ore uns pelos outros, mas é você com a sua vida. Você quer que a tua vida mude? Você quer que o cativeiro mude? Você quer que as cadeias sejam quebradas? É só o pastor que quer? É só para nós então, né? Amém. Você quer que a sua situação mude? Você quer que as cadeias sejam quebradas? Você quer cura, libertação? Amém? Então vamos orar. Vamos ter uma vida de oração, uma vida de prática de oração. Isso vai mudar tudo na sua vida. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra do Senhor? É a Bíblia que está falando. É a Bíblia, é a palavra de Deus que está dizendo. Você quer que a tua situação mude? Você quer que a tua casa mude? Você quer que o teu trabalho mude? Então, ore. Ore. Você sabe que eu tinha uma discipuladora, amo ela de paixão, hoje. Há muitos anos atrás foi a minha primeira discipuladora. E início de casamento, a gente tem algumas dificuldades, né? E eu chegava para ela assim, falo assim, o que eu faço? Mato ou compro uma bicicleta? Estou brincando. O que eu faço? Falava para ela. Aí ela falava assim, ora. Eu olhava para ela assim, não tem nada mais prático para fazer do que orar? Só orar? Ela falava, ora, ora. E eu ficava braba, falando, não, tem que ter alguma coisa mais prática que eu possa fazer. Não tem, não tem. A minha vida, a nossa vida tem mudado através de uma vida de prática de oração. Amém? Ainda que demore, mas o Senhor, Ele disse aqui, através de, inclusive, Daniel, que pode ainda demorar, mas tem anjos guerreando, tem anjos lutando a respeito da sua oração. Você tem colocado diante do Senhor situações, tem anjos lutando a respeito da sua oração. Tem anjos guerreando a respeito da sua oração. Então, não desanime, não desanime.
E a Bíblia fala um pouco mais adiante, em Mateus 6, ela fala a respeito do jejum. E eu falei assim, e Deus falando comigo assim, só que não é só no jejum que muitas vezes a gente fica com aquela carinha assim. É quando a oração não é respondida na hora. A gente fica... Gente, isso não é fé. A Bíblia fala que o justo viverá por fé. Se eu orei vãs repetições, hoje, Senhor, salva meu filho, está salvo, graças a Deus. Senhor, salva meu filho. Amanhã, Senhor, salva meu filho. Depois de amanhã, Senhor, salva meu filho. Salva meu filho. Eu já não entreguei no primeiro dia? Senhor, salva o meu filho. Está aos pés do Senhor. Os anjos já estão guerreando a respeito dele. Aí eu venho, meu filho está salvo. Meu filho está salvo. Meu filho está salvo. Meu filho está salvo. Amém? Isso é fé. A fé é você apresentar uma oração diante do Senhor, crendo que Ele vai fazer o que Ele pode fazer. É crendo, é crer. Isso é fazer uma oração crendo. Crendo que Deus é quem Ele diz que é. E que Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer. Que Ele já fez o que Ele diz que fez. E que Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer. É crer. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ouvir uma canção.